Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos, capítulo 41. Como tema gente, que é os sofrimentos e bênçãos do crente. Isso é o Salmos de Davi, que ele escreveu isso, gente. E a primeira verdade é que Deus abençoa os misericordiosos. Isso está no versículo 1 deste capítulo, que diz assim, ó: bem-aventurado aquele que dá atenção aos desvalidos. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Olha, gente, olha o tanto que o rei Davi está falando aqui, né? Qual que é, se a gente não agir com bem com o próximo, que será, será infortúnio, ou seja, gente, no dia do grande trono branco, o Senhor vai mostrar quem é os dele e quem não é os dele, e também vai abrir livros e o livro da vida. E esses livros é tudo que a gente fez, tudo que desagradou, com as palavras, com ações, como aqui está falando Davi, falando sobre as ações. E essas ações, gente, você está agradando a Deus, eu estou agradando a Deus, isso vai ter uma balança. A segunda verdade, gente, que Deus fortalece os enfermos. Olha que está no versículo, gente, 3 desse capítulo, que diz assim, ó: na enfermidade, o Senhor lhe dará plano, amparo, e da doença o restaurará. Olha, gente, que tanto que esse Deus é poderoso e maravilhoso. Apesar que hoje a medicina tá grande, a medicina tá avançada, mas o Senhor Deus não, ele é além de tudo isso. Na época, quando o Senhor Jesus, ele com a palavra vai no sumo sacerdote, e aqueles 10 leprosos que estavam indo, que tem a hanseníase, hoje, a escrita, eles estavam indo por rumo a Jerusalém, e são samaritanos, ou seja, são israelitas, e foram para lá, e de acordo que vai indo, a hanseníase vai diminuindo, ficando a pele voltando a normal. O Senhor Deus, ele é dono da biologia, apesar que a hanseníase é acometida com a bactéria. Mas o Senhor Jesus, ele conhece a microbiologia, ele conhece os seres humanos, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece os nossos órgãos internos. Se você estivermos com um leito de morte ou algum seu parente, ore para quem pode, ora para quem pode. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sim, ele nos criou, e ele sim, ele faz com a ação da sua palavra. A palavra que ele fala, a palavra que ele age, as pessoas é curada. A pessoa que era coxo, não andava, passa a andar, passa a pular, passa a saltar de alegria. A pessoa que tem a visão que desde a nascença não tem a visão, com Jesus Cristo declarando a ele, a pessoa passa a ver. A pessoa que não consegue falar passa a falar. A pessoa que não tem movimentação nos membros superiores passa a movimentar, gente. E é esse Deus que é poderoso, esse Deus maravilhoso. E o salmista Davi, ele sabe disso. Ele sabe que as enfermidades entrega tudo, deposita tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. Que quando ele quer curar, ele cura. Quando ele não quer curar, só a graça dele basta. E isso, gente, é tremendo, é poderoso e maravilhoso. E com isso, gente, Deus se importa sim com a nossa saúde e também com os nossos sofrimentos. Ele importa sim, mas como o apóstolo Paulo fala, que o espinho na carne, só a minha graça te basta. Gente, a terceira verdade, que Deus sustenta os fiéis. Isso está no versículo 12, que diz assim, ó: são e salvo, me sustentarás, e em
tua presença me manterás eternamente, gente. Aqui, gente, mostra a fidelidade de Deus. Que Deus nunca é tão vã a pessoa. Todas as pessoas por isso entregou seu Filho, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. E com isso, gente, as pessoas que se entregam a vida a Ele, entregam ao nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, será salvo. E será escritos ali o nome no livro da vida. Ali o livro, quando a pessoa aceita Jesus como o único suficiente Salvador, gente, lá vai estar assim os anjos do Senhor pegando aqui e escrevendo o nome. E isso, gente, é tremendo, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Lá na Nova Jerusalém, a gente vai ver isso. E pessoas que vocês estão com enfermos, as pessoas que estão, né, com doenças, uma coisa é mediante a fé. A fé como aqueles leprosos creram, a fé que a pessoa pode ser sim curada, ele muda sim por completo. Como falei, a pessoa que bebia passa a não beber mais, a pessoa que não andava, quando pula, salta de alegria, não tem como fazer essa adoração a Ele. A adoração e exaltação para o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no livro de Gênesis fala, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Façamos. Foi os três em um. O Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus o Espírito Santo. Eles conhecem sim, né, o seu sofrimento. Eles conhecem a sua angústia. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as suas enfermidades. Agora, gente, coloque a mão onde você está sentindo dor. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Que Ele sim vai restaurar, vai curar, vai tratar sim as suas feridas, como Isaías fala, eu curarei as suas feridas, sararei as suas feridas. Que é só esse único Deus poderoso, maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele faz isso. Se isso é mediante a fé. Se você crê, gente, crê nessa palavra, crê nesse Deus poderoso, maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.